Amigas, amigos, olá! Vamos conversar hoje sobre trabalho e trabalho escravo. É um tema que é muito maltratado, principalmente por alguns setores de imprensa e de uma forma geral na sociedade atualmente. Isso porque, no mundo ocidental, em boa parte dos países do mundo, na virada do século XIX para o século XX, houve a tendência de banimento legal do trabalho escravo. Há então no imaginário da população, há no imaginário das sociedades, que não existe mais o trabalho escravo, ou ele se manifesta apenas como exceção na atualidade. Vamos tentar entender que não, que esse trabalho escravo existe de forma abundante e esse trabalho escravo hoje se manifesta como algo que está ligado às estruturas do capitalismo mundial, inclusive não apenas no sul global, mas também nos países de maior desenvolvimento socioeconômico. E vamos a mais, a ideia de trabalho em geral. Existe uma tendência de dilapidação de direitos dos trabalhadores na atualidade, e isso faz com que a ideia de trabalho não escravo, normalmente chamado trabalho livre, na prática não aconteça. Então nós vamos começar a tratar agora, a partir de agora, desse tema, trabalho escravo e trabalho supostamente livre ou, na verdade, semi-livre. Eu vou trabalhar esse tema a partir principalmente de duas obras, né? Houve um levantamento bibliográfico mais ou menos extenso, né, para a gente poder produzir o vídeo, mas eu vou sugerir para vocês principalmente duas obras. Primeiro, essa daqui bastante interessante, Sub-Humanos, o Capitalismo e a Metamorfose da Escravidão, de Tiago Muniz Cavalcanti. Trata-se de uma obra de bastante fôlego, na qual o autor vai trabalhar aspectos históricos, aspectos jurídicos, aspectos filosóficos, aspectos sociológicos ligados à questão do trabalho, tá certo? E outra parte da aula também está estruturada, uma parte da aula também está estruturada sobre escravidão contemporânea, organizado por Leonardo Sakamoto. Sakamoto então reuniu uma série de especialistas, cada um escrevendo um capítulo desta obra, então, que acaba trazendo para a gente uma visão geral acerca dos problemas relacionados com o trabalho e com o trabalho escravo contemporâneo, tá certo? Eu coloquei aqui no subtítulo Sub-Humanos e Trabalho Semilivre, acompanhando a classificação que o Cavalcanti faz na sua obra. E que classificação é esta? Trabalho subhumano ou trabalho escravo. Trabalho que é de caráter pré-capitalista com previsão legal. Trata-se da mercantilização da pessoa com vistas à utilização do seu trabalho. Mas isto também se manifesta no mundo capitalista, de forma ilegal, sim, né? Mas nós vamos ver na sequência, como eu sugeri na introdução, que isso é inerente às estruturas do capital. Eu coloquei aqui nas duas fotos ilustrativas, né, uma carvoaria, né, trabalhadores que são pobres, trabalhadores que estão no sul global, trabalhadores de atividades marginais na economia capitalista, mas nós vamos ver na sequência que atividades econômicas que em países como o Brasil recebem subsídios estatais também estão relacionadas ao trabalho escravo na atualidade e também empresas de alcance internacional mundial de alta competitividade que também usam entre os seus fornecedores trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão. Além do trabalho subhumano escravo, Cavalcanti nos traz a ideia de trabalho semilivre, aquilo que normalmente nós vemos como trabalho proletário, autônomo, trabalho não escravo, trabalho livre, mas que ele denomina apenas de trabalho semilivre. Dentro do capitalismo ele é previsto legalmente. Trata-se então não da transformação da pessoa em mercadoria, mas da mercantilização apenas do tempo de trabalho. Isso, entretanto, cria diferentes formas de opressão da sociedade, do capital sobre o trabalhador, na forma de uberização do trabalho, na forma de cargas exaustivas, né, cargas inadequadas de trabalho para os trabalhadores. Então vamos tematizar isso a partir de agora. Primeiro, um entendimento geral acerca do trabalho. Esse slide está pensando no trabalho na sua perspectiva marxiana, na sua perspectiva marxista. Vamos tentar identificar uma espécie de uma ontologia breve do trabalho. O ser humano, ele se distingue de outros seres da natureza. O ser humano é consciente e, consequentemente, ele tem, junto à realidade à sua volta, demandas que outros animais não vão ter. Os outros animais, né, se
se equilibram frente ao meio à sua volta. O meio não é do jeito que o ser humano demanda. Então, o homem, com essas demandas, precisa transformar o meio à sua volta. Vamos aprofundar um pouco. Essas demandas não são meramente subjetivas individualistas. Não é uma demanda que eu tenho individualmente. Essas demandas são constituídas a partir de um contexto histórico-social, porque a sociedade na qual eu me encontro é uma sociedade, quem sabe, pré-moderna de agricultores. A sociedade na qual eu me encontro é uma sociedade urbano-industrial contemporânea e, portanto, as demandas que se formam em mim são demandas distintas ao longo do tempo e do espaço. Além disso, as diferentes sociedades fornecem diferentes recursos técnicos para possibilitar o exercício da transformação do meio à nossa volta. E, finalmente, esse trabalho é exercido em conjunto, coletivamente na sociedade, fazendo com que, a partir disso, haja possibilidade de manifestação externa destas demandas interiores. Primeiramente, eu tenho uma demanda, né, que tem um caráter interior, né, subjetivo ou intersubjetivo. E através do trabalho realizado socialmente, através de recursos técnicos, é possível que esta demanda interior inicial possa se manifestar, possa se concretizar na realidade objetivamente. E nessa perspectiva, o trabalho se manifesta de duas formas. O trabalho se caracteriza de duas formas. O trabalho é uma atividade essencial humana. Então, é um atributo de distinção do ser humano frente a todos os outros seres da realidade. É uma característica intrínseca do ser humano. Mas, uma segunda coisa, o trabalho possibilita a manifestação externa das demandas humanas, que são, consequentemente, constantemente atualizadas e, portanto, as potências inerentes ao ser humano em sociedade são constantemente atualizadas através do exercício do trabalho. E por isso não apenas o trabalho é uma característica essencial do ser humano, o trabalho também é uma forma através da qual o ser humano atualiza constantemente as suas potências de transformação da realidade, de transformação de si. Essa é uma leitura filosófica sociológica pensada a partir dos textos marxianos. Mas como a psicanálise trataria do tema? Eu coloquei aqui para vocês a primeira e segunda tópica freudiana, lá do começo da psicanálise, acho que nos anos 1900, início dos anos 1910, né, da divisão do psiquismo do ser humano em ego, id, superego, nos seus níveis consciente e inconsciente. Só lembrando brevemente que consciente não é acordado, inconsciente não é dormindo ou nocauteado, tá certo? Então, os dois níveis atuam constantemente no nosso psiquismo, sendo que o nível inconsciente não é acessado por nós cotidiana e racionalmente, o nível que é acessado é apenas o nível consciente. Segundo Rudinesco, né, o nível Rudinesco do dicionário de psicanálise, né, da Rudinesco, nós encontramos aqui o nível inconsciente organizado a partir do princípio de prazer, principalmente a partir do id, enquanto o nível consciente se organiza segundo o princípio de realidade. O que seriam eles dois? Segundo a Rudinesco, par de expressões introduzido por Sigmund Freud em 1911 a fim de designar os dois princípios que regem o funcionamento psíquico. O primeiro tem por objetivo proporcionar prazer e evitar o desprazer, sem entraves nem limites, como o lactante no seio da mãe, por exemplo. E o segundo modifica o primeiro, impondo-lhe as restrições necessárias à adaptação à realidade externa. Então, o ser humano desenvolveu o chamado princípio de realidade, através do qual ele possibilita um freio, um adiamento da demanda de prazer inerente ao princípio de realidade. E isso causa uma estabilização maior do homem com o meio à sua volta. Isto causa uma estabilização maior, uma segurança maior para o homem diante do meio à sua volta. E como isto se relaciona com o trabalho? Eu acho que bastante obviamente, não é? Porque nós temos aqui novamente destacado o princípio de realidade, através do qual, como eu disse, há um atraso
do prazer com vistas à sua realização futura. Vamos imaginar, eu sou um homem paleolítico, eu tenho uma certa disponibilidade de alimentos, eu estou com fome, mas eu não como todo o alimento disponível porque eu busco garantir a manutenção deste alimento para o futuro, quando eu não sei se eu vou ter disponibilidade novamente, tá certo? Então, um atraso nesse momento para a garantia futura, ou quem sabe para a ampliação deste prazer futuro. O trabalho se encaixa nessa perspectiva, na medida em que o trabalho é gasto de energia, na medida em que o trabalho exige um comprometimento pessoal, esforço, né? Quem sabe até risco. E por que o ser humano se propõe a este trabalho? Porque ele busca uma garantia de prazer, uma garantia de segurança futura. Mas nós podemos, eu imagino, terceirizar este processo de trabalho, porque o princípio de realidade, ele demanda processos socialmente aceitos. E se ao invés de eu trabalhar, eu coagir outrem a trabalhar por mim? Trabalho escravo em diferentes tempos e sociedades. Então, nesse caso, alguém vai exercer o trabalho para que eu possa apenas gozar dos frutos do trabalho. Eu não acredito que isso seja eticamente sustentável, mas para que funcione a partir desta lógica do nosso psiquismo, há necessidade desse processo ser socialmente aceito e, portanto, existe uma demanda para que o trabalho escravo funcione de legitimação na sociedade do trabalho escravo. Para ser socialmente aceito, o trabalho escravo demanda uma justificativa ou naturalização. Como justificar, como naturalizar o trabalho escravo? Eu trouxe para vocês aqui uma primeira perspectiva de legitimação. Vejam, legitimando a desigualdade tempos passados. Coloquei para vocês uma gravura de Padre Antônio Vieira e uma passagem de Padre Antônio Vieira. Né? E como nós podemos imaginar o apresamento de populações na África subsaariana, a sua migração forçada para a América Portuguesa e a submissão dessas pessoas na América Portuguesa à escravização. Eu acho isso de difícil justificação. Mas nessa passagem, Padre Antônio Vieira está apontando um aspecto essencial, supostamente positivo, né, desse processo. Porque, afinal, na África subsaariana, essas pessoas não teriam acesso à ideia de Deus. Então eles foram apresados, foram trazidos de forma forçada para o continente americano, onde, que bom, eles têm acesso à palavra de Deus, eles têm acesso à catequese. E dessa forma, vejam, ele está justificando, através disto, a ideia de trabalho escravo. Será que é a única manifestação que nós encontramos na história? Não. Isso que eu coloquei agora não é exatamente trabalho escravo, tá certo? Mas tem a mesma essência, que é a identificação de uma hierarquia inerente. A existência de determinadas populações que estão no ápice dessa hierarquia e outras populações que são inferiores e devem ser pelas populações superiores guiadas, não é? Elas não teriam então autonomia. Eu coloquei para vocês a primeira estrofe do Fardo do Homem Branco, Rudyard Kipling. Tomai o fardo do homem branco, enviai vossos melhores filhos, ide, condenai seus filhos ao exílio para servirem aos vossos cativos, para esperar com chicotes pesados o povo agitado e selvagem, vossos cativos, tristes povos, metade demônio, metade criança. E ainda na charge a gente tem a Europa, o Reino Unido, carregando com muito esforço nas costas pobres atrasadas, bárbaras e violentas civilizações em direção à civilidade propriamente. Então nós temos formas diversas de nos reportarmos a uma hierarquização que em última instância busca uma justificação inerente à ideia de trabalho escravo, à ideia de opressividade do outro em relação ao trabalho. Então nós temos a formação de problemas históricos junto àquela potencialidade do trabalho. O trabalho, então, e segundo a gente viu numa perspectiva marxiana, filosófica, sociológica, o trabalho é uma característica intrínseca do ser humano e a forma com a qual o ser humano atualiza a sua potência constantemente. Mas em sociedades não capitalistas, e aproveitando que nós vimos sobre o princípio de realidade, é possível nós submetermos a pessoa a trabalho
trabalho escravo, e esse processo demanda legitimação social, mas com uma peculiaridade. Como o trabalho é intrínseco ao ser humano, então para eu gozar do trabalho de outrem, eu preciso me apropriar da pessoa integralmente. Daí o trabalho escravo, né, ser caracterizado pela mercantilização da pessoa. Para eu gozar do trabalho de outro, eu tomo a pessoa para mim como uma mercadoria e, portanto, me aproprio do seu trabalho. Para que isso funcione, são necessários instrumentos de controle, consequentemente. Como é o caso, por exemplo, no Brasil, na América Portuguesa, senzala, capitão do mato, capataz, castigos físicos, ameaça de morte. Mas existe um jeito mais incrível de se viabilizar a apropriação do trabalho do outro, que foi desenvolvido pelas sociedades capitalistas, sociedades nas quais há apropriação privada dos meios de produção. E, consequentemente, aqueles que se apropriam dos meios de produção são chamados de burgueses, aqueles que não são providos de meios de produção passam a ser chamados de proletários. O proletário só tem para si a sua força de trabalho. Só que de que vale a sua força de trabalho se ele está separado dos meios de produção? Então ele precisa vender a força de trabalho dele no mercado de trabalho para o burguês proprietário dos meios de produção. Isto faz com que a sociedade capitalista crie algo que nenhuma sociedade conseguiu ao longo da história: uma cisão, uma separação do homem frente ao seu trabalho. Antes, para eu me apropriar do trabalho de outrem, era necessário eu me apropriar integralmente da outra pessoa que tinha se transformado em uma coisa, em um escravo. Mas agora não. A pessoa tem uma suposta condição política, jurídica, civil, livre na sociedade. Mas ela me vende a sua essência, o seu trabalho, apenas o seu trabalho mercantilizado. E por isso, por eu vender a minha essência, o meu trabalho dentro da sociedade capitalista, já vemos uma primeira dimensão de esse trabalho não ser livre de fato, mas ser apenas um trabalho semi-livre. E tanto isso que são necessárias novas formas de controle sobre a pessoa, para que possa ser viabilizada esta ideia de mercantilização apenas do trabalho da pessoa. Que novas formas de controle são essas? Salário. Será que nós podemos viver numa sociedade capitalista sem dinheiro, numa sociedade monetarizada, né, de atividades econômicas monetarizadas sem dinheiro? Não, não podemos. E o proletário só acessa dinheiro mediante a venda do seu trabalho. Então ele não vende o trabalho livre e alegremente. Ele vende o trabalho dele obrigatoriamente, senão ele não tem recursos de subsistência. Ele não vende o trabalho dele em qualquer tempo. Ele vende o trabalho dele em determinados horários que são especificados pela sociedade, que são especificados pelo burguês. E isso é controlado através de instrumentos técnicos. Livro-ponto, tá certo? Mas eu não trabalho como eu quero, durante o tempo que é determinado para eu trabalhar. Eu trabalho de acordo com as demandas da sociedade. É imputado ao trabalhador meta de produtividade. E se eu me rebelar e não fizer tudo isto, eu sou demitido e perco, portanto, o recurso de acesso a dinheiro para sobreviver em uma sociedade monetarizada. Consequentemente, esse trabalho não é de modo algum trabalho livre. São outras formas de controle que nós temos sobre o trabalhador. Mas para essas formas de controle atuarem eficientemente, elas não podem ser apenas objetivadas, não pode ser apenas algo externo ao trabalhador que oprima o trabalhador, como nós encontrávamos na velha senzala, nos velhos castigos sobre os escravos na América Portuguesa. Estas formas de controle, elas precisam ser interiorizadas no ser humano. E para isto eu me lembro de Etienne de la Boétie e o seu pequeno livro Discurso da Servidão Voluntária. Ele não estava tratando do trabalho neste livro, ele estava tratando de um outro tema, a ideia do ditador, do tirano. Como é possível o tirano? Levantando dois aspectos. O tirano tem força para tiranizar a sociedade. Não, diria Etienne, porque as pessoas aparecem em muito maior quantidade e elas é que têm força para eliminar o tirano. Segundo argumento, o tirano tem forças militares e por isso ele submete as pessoas.
Não, diria Etienne, porque os próprios soldados também são tiranizados. Então, por que, afinal de contas, há o tirano? Porque a sociedade se identifica com o tirano, porque o tirano foi introjetado em cada uma das pessoas. Na Alemanha dos anos 1930, início dos anos 1940, havia uma enorme quantidade de pequenos Adolf Hitlers junto às diferentes pessoas. Só uma sociedade nazista, na qual o nazismo foi introjetado nas pessoas, é possível haver Adolf Hitler. Vamos trazer essas ideias aqui para o trabalho? Há necessidade de controle. E como é feito este controle? Introjetando os valores de trabalho e os valores do trabalho nas pessoas. Trata-se de algo que está amplamente difundido na sociedade e unifica esquerda e extrema direita. Vamos dar uma olhadinha nisto? Olha só alguns adágios populares, né? Alguns ditos. Vejamos, o ócio é o pai de todos os vícios, o trabalho enriquece, a preguiça empobrece, a preguiça consome todas as virtudes e assim por diante. Eu retirei esses ditados de uma passagem do livro do Cavalcanti, né? E ele está analisando Bertrand Russell nessa passagem. Então vejam, governado por essa ideologia, o que eu citei os ditados logo anteriores, governado por essa ideologia, Bertrand Russell afirma ter trabalhado muito durante toda a vida. Apercebeu-se, porém, de que a crença no trabalho virtuoso é capaz de gerar males imensuráveis à humanidade, pois afinal a moral do trabalho é uma moral de escravos e o mundo moderno não precisa de escravidão. Então a ideia de introjeção destes valores, que como eu disse, são ditados, são amplamente difundidos na sociedade. E quando a gente introjeta isto, nós estamos introjetando o capataz que antes controlava o escravo, estamos introjetando este capataz dentro de nós. Mas será que esquerda e extrema-direita pensam isto? Sim, sim. Aqui eu separei um trecho da Internacional Comunista, está em francês, e o versinho destacado, traduzido, seria algo como: o ocioso irá viver para o outro lado. Então, entre nós, comunistas, nós só encontramos trabalhadores. É, portanto, o elogio ao trabalho. E a extrema-direita também elogia o trabalho. O que aparecia como inscrição na entrada de campos de extermínio, campos de concentração. O trabalho liberta. E, portanto, esta mitificação do trabalho está amplamente presente na sociedade e também, tanto na esquerda quanto na extrema-direita. Ainda pensando na introjeção do trabalho, vejam, eu separei para vocês a introjeção da moral do trabalho. Eu separei para vocês um trechinho da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943. O artigo 3º e seu parágrafo único. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços, blá, 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 blá. E o parágrafo único diz: não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, blá, 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 blá. Bom, então o que eu sou quando eu vendo meu trabalho segundo a CLT? Eu sou um empregado da empresa do ponto de vista jurídico. Eu sou um trabalhador da empresa do ponto de vista jurídico. E, consequentemente, nós temos todas as leis que regulam isto, contrato de trabalho, etc, etc. Não, 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 hoje não. Hoje eu não sou um empregado, hoje eu não sou um trabalhador, hoje eu sou um colaborador. Vamos imaginar que coisa linda, não é? Eu estou passando na frente da empresa e eu penso, será que eles estão precisando de ajuda na empresa? Eu entro e pergunto, eu posso colaborar com vocês? E daí eles dizem, claro, nós estávamos precisando mesmo, né? E daí eles ficam tão felizes com isso que eles começam a me dar um dinheiro periodicamente. Eu falo, não preciso, eu estou só colaborando com vocês. Né? E eles insistem e me dão um dinheiro periodicamente. É linda essa sociedade, não é verdade? Não, não é. Eu não sou colaborador de uma empresa, eu sou um empregado, eu sou um trabalhador. Eu estou vendendo meu tempo de trabalho porque eu sou obrigado a fazer isso em uma sociedade capitalista. Mas, pelo menos, existe uma regulação legal da relação entre o empregador e o empregado, o patrão e o trabalhador, que é mal disfarçada através desta noção de colaborador. O que a gente pode reforçar a partir da etimologia da palavra trabalho. De onde vem a palavra trabalho, se não do latim tripalium, né? E o que era o tripalium? Um instrumento de suplício, um instrumento de tortura.
Então nós temos a etimologia da palavra em linha com a noção psicanalítica do princípio de realidade, na qual nós inserimos a noção de trabalho. Existe gasto de energia, existe desgaste físico, existe problemas de risco, inclusive à vida da pessoa que se coloca no trabalho. E ela faz isso porque ela busca garantir algum tipo de sobrevivência para si, algum tipo de manutenção de gozo futuro, quem sabe. Mas a noção de colaborador muda isto. Felizes colaboradores atuais da empresa, tá certo? Não, não. Isto é um péssimo disfarce da condição de trabalho na atualidade. Avançando, subjetivação de novas formas de servilismo no trabalho. Então, a introjeção de uma noção de positividade no trabalho, que é a introjeção do servilismo ao trabalhador, tá certo? Esse servilismo se manifesta, por exemplo, no home office atual, na tendência de uberização do trabalho. Eu sou professor, então bate o sinal de fim da aula e início do intervalo. Então, nesse momento, eu não estou mais em exercício de trabalho na sala de aula. Eu vou para a sala dos professores, eu descanso, eu me sento, eu fico sem falar, poupando a minha voz e assim por diante. Bate o sinal terminando o tempo de aula. Eu viajo para a minha casa e tenho a minha casa onde eu posso fazer as coisas que eu preciso, as coisas que eu quero. E quando a gente tem o home office? Então, de repente, eu estou dando aula desde a minha casa, né? Teleaulas, aulas online. Só que a primeira aula não ficou muito legal porque tinha um slide que não estava muito bem constituído. Eu aproveito o intervalo de aula para reconstituir esse slide, tá certo? Depois do intervalo de aula, eu vou repreparar as aulas, eu vou fazer gravações, etc, etc. Então, será que no home office nós estamos com a flexibilidade de trabalho porque eu estou trabalhando desde o prazer da minha casa? Não, não, ao contrário. Significa que agora você não tem mais casa. Significa que agora a sua casa também é o seu local de trabalho. E como você mora na sua casa, o seu local de trabalho está dado por 24 horas, 7 dias por semana. Assim como a ideia de uberização. Uberização que faz com que aquela relação jurídica protetiva ao trabalhador, frente ao capital, frente ao patrão, tenda a se dilapidar, porque o trabalho uberizado é um trabalho sem uma regulação trabalhista mais ampla, mais rígida de proteção ao trabalhador. Vamos ver isto. Eu separei aqui para vocês esse artigo do G1. Vovó do Uber, diz o artigo. Vovó do Uber trabalha de madrugada e oferece remédios para clientes de ressaca na Grande Recife. Então, uma senhora, uma mulher com idade avançada, que passa a madrugada transportando pessoas nas ruas da Grande Recife. Inclusive, ela recebe muitas pessoas que saíram de festas e estão alcoolizados, né? Então vamos imaginar, né? Com a consciência alterada por drogas como o álcool, a pessoa perde determinados padrões de convivência e civilidade, né? E, portanto, podem ser mais agressivos do ponto de vista verbal, simbólico, até fisicamente contra essa senhora, né? Então é uma situação de desgaste, é uma situação de vulnerabilidade dessa senhora. Por que ela está nesse trabalho? Aqui está o relato dela própria. Diz ela: eu vendia semijoias e algumas pessoas que me compraram em 2015 não me pagaram. Tive um prejuízo de 5 mil reais, perdi cartão de crédito, plano de saúde e precisei fazer alguma coisa para pagar as dívidas. Só a aposentadoria não é suficiente. Então, de fato, ela sofre bastante, né? E ela está vendo o seu sofrimento. Não, ela não está vendo o seu sofrimento. Ainda o artigo do G1 dizia o seguinte: autodeclarada uma mulher de força de vontade, de perseverança, ela começou a produzir pizzas e salgados para vender, mas queria mais do que isto para si mesma. Ela queria liberdade. Corrida após corrida, a aposentada se deu conta de que a realização pessoal estava bem ali, na garagem de casa. Ah, então veja, ela tem liberdade ao trabalhar porque ela quer, quando ela quer, como ela quer, através do Uber e transportando durante a madrugada pessoas alcoolizadas no seu carro, no transporte no qual ela fornece engove para essas pessoas. Eu vejo isto como uma situação degradante a esta pessoa. Mas quem não concorda com isto, quem não concorda comigo, ela própria.
Ela própria que vê isto, no seu relato, a reportagem, como um fator de liberdade pessoal. Particularmente, eu acho que pela idade dela, ela poderia estar recebendo uma aposentadoria de valor bastante razoável, ela estar se dedicando a atividades que ela realmente gosta no seu desenvolvimento pessoal, cuidando de familiares, cuidando dos netos, cuidando da sua vida e assim por diante. Mas não, para ela se sustentar, eu insisto com isto, para ela se sustentar, ela mesma coloca, pagar o cartão de crédito, né, pagar os remédios, ela precisa trabalhar como Uber e ela não se dá conta de que essa atividade é degradante, muito pelo contrário, ela se elogia. É introjetado o servilismo a essas pessoas, facilitando a sua superexploração pelo capital na atualidade. E, finalmente, a gente tinha visto um legitimando a desigualdade 1 com Padre Antônio Vieira e Rudyard Kipling. E que tal um legitimando a desigualdade 2? Além do Padre Antônio Vieira, além do Rudyard Kipling antes do século XX, que tal na atualidade, século XXI? Eu separei para vocês um react do André Roncalha. André Roncalha é economista e ele fez um vídeo no seu canal de YouTube, né, tratando, entre outros, deste personagem, Marco Antônio Costa, que é advogado. Né? Eu não sei se ele é um anarcocapitalista, eu não sei se ele é um neoliberal, mas ele tem esse viés de apologia às características do tempo presente em termos econômicos ortodoxos. E eles estavam tematizando a questão da desigualdade neste momento. Atenção, eu vou colocar aqui transcrições, mas não é transcrição do vídeo original. Eu não vou dar visualizações para um vídeo dessa baixeza, tá certo? Então eu assisti ao react do André Roncalha e a transcrição e a contagem de tempo é do vídeo do Roncalha, tá certo? Aos 9 minutos e 45 segundos no vídeo do Roncalha, o Marco Antônio Costa diz: desigualdade sempre vai existir, ela é natural, ela é natural, ela é da condição humana, é da nossa natureza. Desculpa, a desigualdade sempre vai existir, ela é natural, ela dá condição humana, ela dá nossa natureza. Seria mais ou menos isto. E vejam, o Marco Antônio então conseguiu concluir com isso uma coisa muito inteligente e muito forte, né? Que eu acho que só uma criança de 5 anos também conseguiria fazer, né? Que existe desigualdade entre as pessoas, né? Então vejam, eu tenho cabelo castanho escuro, existem pessoas que têm cabelo mais claro, cabelo mais escuro, né? Eu tenho 50 anos de idade, tem pessoas que têm mais idade, tem pessoas que têm menos idade. Então existe desigualdade, ela é inerente à realidade humana, eu acho que ela é inerente à realidade como um todo. Duas árvores não são iguais, né? São de espécies diferentes, mesmo sendo da mesma espécie, uma é mais velha, outra é mais nova e assim por diante. Nossa, eu acho que só o Marco Antônio e uma criança de 5 anos poderiam concluir essas coisas. Mas é óbvio que o tema do vídeo original, não era a desigualdade entre a altura das árvores, era a desigualdade entre as pessoas na sociedade no que diz respeito a acesso a bens de consumo que são essenciais para uma vida digna. Então, de um lado, nós temos Elon Musk, que tem uma renda que ele não poderia gastar em sucessivas gerações. Né? E de outro lado, nós temos milhões e milhões, centenas de milhões de pessoas, mais de 800 milhões de pessoas na atualidade que não têm o que comer. Tá certo? E é dessa desigualdade que nós estamos falando. Né? E o que ele fala sobre as pessoas que combatem essa desigualdade? No vídeo do Roncalha, a 8 minutos e 37 segundos, ele diz: o cara que combate a desigualdade é um ressentido, é um pobre de espírito, é um Zé Mané. Então vejam, a desigualdade é natural que uma árvore seja maior do que a outra, que eu tenha cabelo castanho escuro e a outra pessoa, o André Roncalha, mal tenha cabelo, e é normal também que o Elon Musk tenha dinheiro que ele nunca vai conseguir gastar e 800 milhões de pessoas não tenham o que comer, tá certo? E se você pensa diferente disto, você é um Zé Mané, diz o Marco Antônio. E, portanto, é mais um recurso de legitimação das assimetrias, das desigualdades entre as pessoas, que legitimadas não são combatidas, não são alteradas. Com base nisto, vamos agora avançar para o trabalho escravo na América Portuguesa. Eu fiz o recorte da América Portuguesa para dar gancho para o desdobramento na atualidade.
Então nós vamos pegar não o trabalho escravo lá na antiguidade, não o trabalho escravo na África subsaariana pré-moderna. Nós vamos pegar o trabalho escravo em algumas características bem pontuais na América portuguesa e vamos buscar dessas características pontuais alguns elementos que se manifestam até a atualidade. Trabalho escravo é um problema moral. Então eu considero, né? Talvez Padre Antônio Vieira ache que é uma vantagem para o negro estar na América Portuguesa tendo a palavra de Deus, mas eu acho um problema moral. Entretanto, para nós podermos combater o chamado trabalho escravo, nós precisamos pensar nele para além do problema meramente moral. Nós precisamos pensar nas estruturas histórico-sociais, econômicas, políticas, que são criadoras disso que se manifesta como trabalho escravo, disto que se manifesta hoje como um trabalho que é opressivo às pessoas, não sendo escravo, sendo meramente semilivre. Vamos entender essa questão das estruturas. Estamos numa América portuguesa, século XVI, século XVII, onde existem as chamadas plantations, dentro do que é considerado a economia na sua estruturação mercantilista. Há, portanto, o objetivo de aquisição massiva, de aquisição em grande quantidade de mercadorias específicas que vão acessar um determinado mercado consumidor. Quem produz, quem comercializa essas mercadorias, busca ter o maior lucro possível, vender pelo maior preço e ter o menor custo de produção. No caso da América Portuguesa, é a cana-de-açúcar, em grandes propriedades agrícolas que são monocultoras para exportação da produção. Cana-de-açúcar, os derivados da cana no caso, tá certo? No século XVI não tem muitos tratores e, portanto, há um uso muito forte de força de trabalho. Como eu disse, a necessidade de redução dos custos de produção. Consequentemente, se essa força de trabalho for cara, então a plantation não funciona. E qual seria a força de trabalho barata lá no século XVI, lá no século XVII e XVIII? Seria originalmente populações indígenas escravizadas, eventualmente populações apresadas na África subsaariana e migradas para o continente americano. É o trabalho escravo. Agora, quem é sujeito a trabalho escravo? E pensando novamente no princípio de realidade e na exigência de legitimação, de introjeção da validade do processo. O escravo é o diferente. Eu sou português. Agora, eu tenho uma fisionomia como a do indígena brasileiro? Eu tenho vestimentas e, portanto, costumes, uma cultura igual à do indígena brasileiro? Não, não tenho. Então ele é o diferente, ele é o escravizável. Eu sou o português e vejam, a cor da minha pele é mais clara do que esta. Então eu não sou o negro africano. Então ele é escravizável, o negro africano. Ele é escravizável, o indígena brasileiro. E não eu, português. E não eu ou nós que somos portugueses. Então há uma eleição que é arbitrária em última instância. Porque pela cor da pele a pessoa é passível de escravização? Isto é arbitrário. Porque pela fisionomia indígena a pessoa é passível de escravidão? Isto é arbitrário. Isto só é explicado no processo histórico de demandas econômicas, de superioridade política, de imposição de poder de um grupo, o português, sobre as regiões da África subsaariana e da América portuguesa. O que há na América portuguesa? Indígenas. Agora eu entendo por que eles são escravizados e por que passa a existir esta diferença. O que há na África subsaariana? Negros. Agora eu entendo por que eles são escravizados e por que a cor da pele passa a ser o fator de diferenciação. Não há nenhuma justificativa em última instância para isto, mas isto é explicado através do processo histórico. Vamos retomar esse pedaço? É uma questão moral? Sim, é uma questão moral. Agora, como eu consigo superar esse problema da escravidão? Apenas questionando moralmente a escravidão? Não. Porque eu entendi que as plantations demandam força de trabalho abundante, força de trabalho que seja de menor custo, e essa força é escravizada, tá certo? E daí eu entendo a escravização de indígenas e de negros na América portuguesa do século XVI, XVII, XVIII. Então eu preciso combater estas estruturas
para que eu possa combater de fato a ideia de escravização, a sua manifestação escravização. A gente pode imaginar, entretanto, depois de 1888, não há mais trabalho escravo legalmente no Brasil e continuam existindo plantations. Sim, exatamente. E este é que é o problema. Porque continua existindo uma enorme opressividade ao trabalhador que agora recebe valores mínimos que comprometem muito menos recursos do patrão comparativamente ao trabalho escravo anterior, a partir da década de 1880 no Brasil. Estudo, se eu não me engano, de Celso Furtado, que fez um comparativo entre o custo da força de trabalho no corte da cana nas plantations do litoral do Nordeste na década de 1930 e na produção de café no interior de São Paulo na década de 1880. E qual desses trabalhadores era mais caro para o empregador? O escravo, o escravizado da década de 1880 ou o boia-fria da década de 1930? O escravizado era muito mais caro, Então nós continuamos em uma lógica de extrema opressividade ao trabalhador, porque a estrutura de plantation foi mantida e, portanto, é necessário pensar nessas estruturas para que haja superação dessas relações de opressão. Vamos aprofundar isto. Trabalho escravo. Então, ele nunca é um processo natural. Então, ele é um processo que é explicado histórica socialmente. Então, existe uma demanda de força de trabalho na América Portuguesa, dadas as plantations, daí a escravização do indígena, daí a escravização do negro da África subsaariana, tá certo? Então, resultado de um esforço de naturalização do que é histórico e social junto àquele que é diferente, física e culturalmente. Existe toda uma série de outros esforços de justificação dessa diferença. Por exemplo, etnocentrismo. Por exemplo, evolucionismo. Por exemplo, darwinismo social do século XIX, do Spencer. Então, há todo um esforço teórico e prático para que se justifique, para que se naturalize este exercício de assimetria, de hierarquização e opressão daquele que vai ser escravizado. Não apenas teórica, cotidianamente isso está sendo realizado. Vejam, esforço de legitimação nas relações sociais cotidianas. A gente tem falas racistas, como por exemplo ainda hoje há quem diga: amanhã é dia de branco. Estamos no domingo, domingo à noite, eu vou dormir mais cedo e antes de me recolher eu digo: vou dormir porque amanhã é dia de branco. Por quê? Por quê? Porque o negro é vagabundo? Quem é vagabundo? Aquele que trabalha e morre de exaustão trabalhando como escravo? Me parece muito pouco sustentável esta fala, mas esta fala busca legitimar uma assimetria que acaba buscando a justificação do domínio de um sobre o outro para escravização, mais atividades profissionais específicas insalubres e perigosas, que se traduz também em outras falas racistas. É o caso de serviço de preto. Então, por que rasgar o asfalto com uma britadeira no verão, ao meio-dia, com sol a pino, é serviço de preto? Isso não é serviço para absolutamente ninguém. É que os negros escravos faziam os piores serviços. E uma fala como esta continua traduzindo esta lógica de assimetria e de imputação do pior e da maior exploração ao outro que foi eleito diferente. Hoje nós não temos mais trabalho escravo legalmente, mas a lógica de opressão continua. Manutenção da exclusão e exploração após o fim da legalidade do trabalho escravo, na mesma estrutura. Na estrutura de identificação daquele que é eleito arbitrariamente como diferente, ainda o negro, mas também o migrante interno e externo, também as mulheres em uma sociedade patriarcal, a LGBTQIA+ fobia, em uma sociedade que é heterofóbica, que é homofóbica e assim sucessivamente. Isso se manifesta, por exemplo, nas pessoas em condição de rua. Se nós fizermos um levantamento, qual é a cor de pele dessas pessoas? Eles são principalmente pretos e pardos. Quem está com maior índice de desemprego na atualidade? Pretos e pardos. Onde moram essas pessoas? Nas periferias mais pobres. Então trata-se da manutenção da inércia das condições de escravidão no Brasil de 3 séculos.
e que hoje se mantém e se pluraliza junto a outros grupos, insisto, arbitrariamente indicados como diferentes e que acabam sendo objeto desta opressão. Portanto, o capitalismo atual usa a herança escravocrata e outras formas de preconceito para a reprodução facilitada do capital. A gente tinha visto no slide anterior como então a gente combate o trabalho escravo lá no século XVI, como a gente combate essas formas opressivas e desumanas de trabalho na atualidade. Apenas com o discurso moral, apenas combatendo as suas manifestações? Não, nós precisamos entender isto. Como o capitalismo exige a venda do trabalho do trabalhador e se aproveita da diferenciação que se transforma em hierarquização para superexplorar diferentes grupos na sociedade. Então, se o movimento negro, se o movimento feminista, se o movimento LGBTQIA+, não identificarem este problema como um problema básico, então ele está combatendo consequências, está enxugando gelo e não atuando sobre as causas últimas deste problema de opressão no mercado de trabalho na atualidade. Vamos nos ater a esta colocação final. Olha só, capitalismo atual usa a herança escravocrata e outras formas de preconceito para a reprodução facilitada do capital. Aqui está essa colocação novamente. Além da própria manutenção do trabalho escravo em setores de uso intensivo de capital na atualidade. Existe legalidade do trabalho escravo na atualidade? Não. Mas existe usabilidade de um trabalho escravo que está arraigado nas estruturas do capital. O que nos diria Sakamoto no seu livro? Em 2014, por exemplo, o jornal The Guardian revelou que a escravidão em barcos de pesca na Tailândia era relacionada à produção de camarão vendido em supermercados de ponta em todo o mundo, incluindo os 4 maiores varejistas globais. No mesmo ano, a organização não governamental Verité revelou a natureza sistêmica do trabalho forçado na indústria de eletrônicos na Malásia, afetando a maioria das marcas na área. Em 2018, um relatório oficial forneceu mais e mais evidências de tráfico de pessoas do setor agrícola na Europa. Casos desse tipo têm sido identificados em diversas indústrias em todos os continentes. Será que se trata, então, de atividades marginais ao capitalismo? No Brasil, por exemplo, nós sabemos de crianças escravizadas que trabalham quebrando pedras, quebrando pequenas pedras para elas serem reduzidas em tamanho e adquirirem um formato adequado à comercialização, por exemplo, para ornamentação. Tá? E isso é trabalho infantil, é trabalho de escravização de trabalho infantil. Agora, quebrar pedra, então é uma atividade bastante marginal. Não. Redes varejistas de alimentos que têm alcance global e, portanto, são empresas de alta competitividade do cenário mundial atual e que usam trabalho escravizado na atualidade. Ainda o Sakamoto nos diria, ao contrário do que propõe o senso comum, não são empregadores pobres os principais beneficiários do trabalho escravo contemporâneo. Em dezembro de 2001, uma equipe de fiscalização encontrou 54 pessoas escravizadas numa fazenda em Eldorado dos Carajás, sudeste do Pará. Eles trabalhavam na ampliação da infraestrutura e na limpeza do pasto de uma fazenda de gado considerada, olha só, modelo no desenvolvimento de matrizes reprodutoras, inseminação artificial e comercialização de embriões. O proprietário era um dos maiores criadores da raça Nelore naquele estado. Há diversos exemplos de fazendas de soja e algodão que empregavam tecnologias de última geração na produção de grãos e fibras, enquanto a preparação do solo, a ampliação da área haviam sido realizadas de forma arcaica com baixo investimento. Então, altíssima tecnologia, inseminação artificial, gado Nelore, com força de trabalho de altíssima qualificação, bem remunerada. Mas quem limpa a área? Quem tira a floresta? Trabalho escravizado, trabalho escravizado. Vamos colocar mais uma dimensão sobre isto? Então, nós sabemos que o agronegócio brasileiro é altamente subsidiado pelo poder público e, portanto, essas atividades pecuaristas nesta fazenda recebem benefícios públicos e para o quê? Para utilizar força de trabalho escravizada
Insisto, será que é apenas uma atividade marginal do sul global? Não, não. São atividades de empresas que têm alta competitividade mundial e, inclusive, no caso brasileiro, no exemplo do Sakamoto, atividades que são fortes subsidiadas pelo poder público nos seus diferentes níveis, federal, estadual, municipal. Ainda eu estava lendo um artigo recente da Reuters sobre trabalho escravizado na Hyundai, em linha com o que eu acabei de dizer. Trabalho escravizado em uma empresa de alta competitividade mundial. Mas onde estava esse trabalho escravo? Na lógica toyotista de produção, com estruturação de cadeias de valores globais, cada etapazinha do processo de produção do carro da Hyundai é feita numa parte do mundo. Uma dessas etapas utilizava trabalho infantil ilegal. Sabe onde? Alabama, Estados Unidos. Será que apenas no sul global é que nós encontramos isto? Não. Também nos países de maior desenvolvimento socioeconômico, como neste exemplo da Reuters recentemente. Então, como se manifesta o trabalho escravo antigo e atual? Aqui nós temos um quadrinho esquemático, para a gente fazer um resuminho rápido sobre isso em propriedade legal, custo de aquisição da mão de obra, lucros, relacionamento e diferenças étnicas. Então, propriedade legal. Na escravidão histórica ela era permitida, hoje não, ela é proibida. Custo de aquisição era alto, porque eu tinha que comprar uma pessoa que está sendo escravizada, que está sendo tornada coisa. O custo hoje é muito baixo, porque durante um determinado período de tempo eu pago valores muito baixos ou não pago nada para esta pessoa que está em condição de escravização. Com base nisso, nós entendemos a lucratividade. Se o custo de aquisição do escravo antigo era alto, o lucro sobre ele era menor. O custo de aquisição hoje é muito menor. Há uma lucratividade muito maior do trabalho escravizado na atualidade. Relacionamento. Eu comprei o escravo antigo e é para toda a vida. Durante o período de vida do escravo, eu vou sustentá-lo porque ele é minha mercadoria escravo, tá certo? E na atualidade não. É durante o período que eu demando esse trabalhador. E se ele adoecer, e se ele morrer durante, basta adquirir outro, basta amealhar outro trabalhador. Diferenças étnicas. No século XIX no Brasil, isso estava relacionado à cor da pele. E hoje não. Mas a gente já vai ver na sequência dessa apresentação como ainda hoje, por inércia da escravidão e até o século XIX no Brasil, nós temos ainda a cor de pele como sendo chave do entendimento dessa escravização. O Brasil, entretanto, proíbe isto. Então, desde 1888, o trabalho escravo não é mais legalizado e hoje ele é previsto em lei sim, no Código Penal. Eu separei para vocês o artigo 149 do Código Penal e algumas partes em negrito, pune com reclusão de 2 a 8 anos. Lembrem-se que penas até 4 anos normalmente viram penas alternativas, Acima de 4 anos, não, tá? É pena de reclusão mesmo, tá certo? E o que é trabalho escravo para o Código Penal brasileiro? Há 4 categorias: trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho e restrição de locomoção em razão de dívida. Entretanto, Cavalcante coloca a necessidade de revisão e ampliação dessas categorias, na medida em que muitas manifestações de trabalhadores escravizados na atualidade precisam ser inseridas nessas 4 categorias para que possam ser de fato caracterizadas legalmente. Daí a necessidade de uma revisão deste quadro legal. Por exemplo, escravidão pela força. Diz Cavalcante: a escravidão pela força está associada ao desprezo do elemento volitivo, da vontade do trabalhador. É o trabalho obrigatório, executado contra a vontade do trabalhador, caracterizando-se pelo vício do consentimento. Essa vontade viciada decorre da coação patronal e tem incidência tanto em momento pré-contratual, na escolha ou na aceitação do trabalho, como também durante a prestação dos serviços, impedindo o encerramento do vínculo. O que suscita a ideia de recursos diversos de coação do trabalhador, que é impedido de sair da sua condição de trabalho degradante, trabalho, por exemplo, escravo, o que traduz uma forma de assédio extrema que sujeita o trabalhador a um trabalho
escravizado. Um exemplo disto, veja que aparentemente lindinho, né? O que será que Padre Antônio Vieira diria acerca disto? Benefícios de baixo custo para o empregador que reforçam a dependência do trabalhador. Disponibilização de moradia, por exemplo. Um trabalhador migrante, ele saiu da sua região de origem, está numa região distante e dele desconhecida. Ele não tem nenhuma relação social nesta nova região onde ele se encontra. Ele tem uma renda reduzida. Ele está numa atividade de baixa remuneração, de remuneração ilegal, de jornada de trabalho ilegal, serviço insalubre, mas o empregador fornece a ele um local de moradia. Agora veja, ele pode se retirar deste trabalho? Sim, sim, talvez ele até possa. Mas se ele sair deste trabalho nesta região, onde ele não conhece ninguém, ele não tem mais local de moradia. Então a moradia se presta a quê? Se presta a um instrumento de controle. A senzala do século XIX talvez tivesse vigia. Então, esse local de moradia concedido com baixíssimo custo para o empregador, sem custo às vezes para o empregador, é um instrumento de controle, é um instrumento de vigia que é colocado sobre esse trabalhador que passa a ter um trabalho que é análogo à escravidão. Coloquei para vocês aqui um exemplo fílmico, né? Um filme muito bom, baseado em livro do mesmo nome, né? Autobiográfico, livro autobiográfico, Vivendo no Limite. O personagem principal é Frank, né? E nessa passagem do filme, Frank está comentando com o seu colega. Frank é motorista de ambulância, paramédico e motorista de ambulância em Nova York, no início dos anos 1990. Um trabalho extremamente estressante, jornadas de trabalho muito longas, etc, etc. Mas Frank fez algumas coisas e ele quase foi demitido. E ele comenta isso com seu parceiro Larry, mas ele não está comentando como um lamento, ele está comentando como uma vitória. Ele quase foi demitido, ele quase conseguiu. Larry responde para ele: ninguém consegue sair. Então vejam, novamente, trabalho escravo e trabalho semi-livre, trabalho subhumano escravo e trabalho semi-livre. Então Larry, Frank não é um escravo, mas ele tem um trabalho do qual, segundo seu colega, ninguém consegue escapar. Avançando na revisão do Código Penal, do artigo 149. Escravo precoce. Escravo precoce, na exploração do trabalho, na exploração do trabalho de criança e do adolescente, o vício na manifestação da vontade, novamente um elemento volitivo, decorrente da incapacidade civil trabalhista, aliado a condições extraordinárias habituais na exceção do trabalho, faz surgir uma escravidão hedionda, uma exploração atroz que atinge dezenas de milhões de crianças em todo o mundo, segundo o Cavalcante. E por que isso é possível? Isso é possível por mais uma modalidade de preconceito. Então nós tínhamos visto anteriormente que se elege o diferente e o diferente passa a ser objeto, entre outros, da superexploração do trabalho ou da escravização, tá certo? E que tipo de preconceito é esse? Piaget nos ajuda, né? Segundo Torriani, nós encontramos Piaget em um livro que foi publicado em 2010, né? Piaget, por favor, não é de 2010, tá certo? Piaget cunhou o termo adultocentrismo para designar um tipo de viés que distorce a observação e teorização da psicologia infantil. Na dimensão cognitiva, o adultocentrismo nos induz à concepção da criança como um adulto em miniatura e a tratar suas habilidades cognitivas como estando inatas e pré-formadas. Deste modo, superestimamos ou subestimamos as suas capacidades. Então, é uma forma de preconceito. É o adultocentrismo que trata a criança como um pequeno adulto. A criança não é um pequeno adulto. A criança tem peculiaridades no seu desenvolvimento físico e psicológico. E essas peculiaridades precisam ser respeitadas numa relação que seja ética de ser humano a ser humano. Mas através do adultocentrismo se imputa determinadas capacidades à criança que acabam facilitando a legitimação para quem imputa essas capacidades, a legitimação do trabalho infantil e da escravização de crianças. Escravidão sexual.
Diz também Cavalcante: atualmente, a indústria do sexo é uma realidade de âmbito global, capaz de movimentar 27 bilhões de dólares no Japão e 35 bilhões de dólares na Tailândia. Mulheres e crianças são as vítimas mais frequentes. A vulnerabilidade social, em termos de classe ou de etnia, as torna alvo em potencial para o tráfico e a exploração. Em geral, as vítimas são traficadas a partir de regiões menos desenvolvidas, do México para os Estados Unidos, do Paquistão para a Índia, da Europa Oriental para a Ocidental. Tem um asterisco ali nas mulheres e crianças da Tailândia, por quê? Porque vejam na nota explicativa. Na Tailândia, a exploração sexual de crianças representa 40% da prostituição do país. Muitas adolescentes, pouco além da puberdade, são aliciadas para Bangkok mediante falsas promessas de trabalho em bar ou modelagem. Outras são vendidas aos cafetões pelos próprios pais em situação de pobreza extrema. Na Índia, a Polícia Federal estima que cerca de 1,2 milhão de crianças estejam envolvidas no comércio sexual. Então, vejam o elemento de vulnerabilidade, né? Os elementos de vulnerabilidade. Nós temos pobreza, nós temos o engodo na contratação. Então, a pessoa está numa condição de fragilidade na qual ela acaba se sujeitando a uma atividade que a mergulha na escravização, por exemplo, sexual. Eu tinha sugerido o filme Vivendo no Limite, que é um filme de excelente qualidade, tá certo? Esse filme aqui é um pouco mais recente, né? Não é um filme tão bom, tá certo? É um filme português recente, mas ele está disponível no Amazon Prime, né? Então pode ser assistido mais facilmente, tá certo? A Carga, que fala justamente da exploração sexual, da escravização sexual na Europa Ocidental atual e em migrações desde a Europa Oriental, como nos coloca neste excerto Cavalcante, tá certo? Insisto na questão da vulnerabilidade socioeconômica. Nós já vamos retomar essa questão brevemente. Finalmente, escravidão por exaustão. Ressalto que a jornada de trabalho exaustiva que caracteriza o trabalho, diz Cavalcante, trabalho escravo, não se confunde com a mera jornada prolongada e a qual ultrapassa o limite diário de duração do trabalho. Isso porque a realização de horas extraordinárias, assim como a supressão de intervalos, apesar de se revelarem irregularidades trabalhistas, lesiva a rigidez física, psíquica, social dos trabalhadores, não são aptas a caracterizar por si somente o denominado trabalho escravo contemporâneo. O excesso da duração diária de trabalho, aliado à supressão de intervalos para repouso, descanso e recomposição de energias, é indicativo de exaustão. E de que escravidão por exaustão, então, nós estamos tratando? Dessa daqui. Eu demorei um pouco para entender esse artigo, né? Cortador de cana morreu após 70 dias de trabalho. Na leitura do artigo, vejam, eu separei um excerto para nós. O trabalhador Juraci Barbosa, que morreu com 39 anos, em 29 de junho de 2006, trabalhou 70 dias sem folga entre 15 de abril e 26 de junho deste ano. Além disso, ele cortou um volume de cana bem superior à média diária de 10 toneladas nos dias que antecederam a sua morte. Segundo o restante do artigo, ele estava cortando, em média, 17 toneladas de cana por dia em um período ininterrupto de 70 dias. Foi isso que eu demorei um pouco para entender. Como é que uma pessoa corta, em média, está sossegado, 10 toneladas de cana de açúcar por dia? Mas Juraci, a vítima, estava cortando 17 toneladas diárias. E isto parece uma normalidade. 17 é um exagero e o levou à morte por exaustão, mas 10 toneladas é normal? Né? Então, seria de bom tom nós colocarmos isto em evidência para que nem Juraci morresse com 17 toneladas e nem as outras pessoas ficassem submetidas a uma relação de opressão tão grave, com média de 10 toneladas de cana cortada por dia. Ainda a escravidão por degradância. São as condições de trabalho, as condições de moradia, o ambiente de trabalho, as relações de trabalho que podem caracterizar uma degradância em relação à dignidade do ser humano e, por extensão, a ideia de trabalho escravo. Aqui nós tínhamos um exemplo do corte da cana em São Paulo, lá no velho ano de 2006,
Que tal a gente atualizar isto para o corte de cana em São Paulo? Desculpa, agora em 2022, grupo com 18 cortadores de cana é resgatado de trabalho análogo à escravidão em Guariba, São Paulo. Então agora em 2022. E não lá no Pará, lá no Amazonas, que são áreas de fronteiras agrícolas, mas aqui no interior de São Paulo, aqui na região de Ribeirão Preto. Aqui estão algumas imagens. Vejam, era inverno, tá certo? Nós estávamos, na verdade, às vésperas do inverno, tá certo? E colchões no chão, com roupas de cama tão leves, em um frio bastante já rigoroso, um banheiro bastante precário. Outras imagens mostravam a cozinha, o fogão, a geladeira, os alimentos sem nenhuma condição de higiene, caracterizando então escravidão por degradância. Então há necessidade de uma revisão, talvez, do Código Penal para que haja uma previsão de punição mais rígida. E além dessa punição mais rígida, uma tipificação mais ampla que possibilite mais facilmente colocar pessoas em uma situação abaixo das condições mínimas dignas de trabalho na tipificação de trabalho escravo, com a imputação de penalidades graves aos empregadores. Então, como a gente combate o trabalho escravo atual e o trabalho proletário, na verdade, meramente semilivre, também frequentemente muito opressivo? A gente, trabalho escravo é crime, né? Então, se o trabalho escravo é crime, a gente atua no Código Penal, tá certo? Mas além do Código Penal, o que mais a gente pode pensar em relação ao trabalho escravo? Melhorias socioeconômicas. Lembra que eu disse do filme A Carga e da escravização sexual que nós tínhamos visto? São pessoas que estão numa situação de fragilidade e vulnerabilidade e acabam, portanto, se sujeitando a relações sociais, a relações de trabalho que são opressivas, análogas à escravidão e escravização sexual. A gente tem um exemplo disso aqui, ó, no perfil de trabalhadores negros resgatados de trabalho escravo. Nós temos aí uma parte significativa de pessoas que têm o ensino fundamental incompleto, né? Em segundo lugar, aparecem pessoas analfabetas. Veja, não é que você faz o ensino fundamental incompleto e fica mais sujeito ao trabalho escravo, né? É o percentual de pessoas resgatadas. Então tem menos gente analfabeta no Brasil hoje, tá certo? Mas tem muita gente que tem formação escolar precária. Com a formação escolar, com a educação formal precária, essa pessoa não tem inserção maior no mercado de trabalho e, consequentemente, acaba se sujeitando em frequentes processos migratórios a trabalho insalubre, a trabalho escravizado contemporâneo, tá certo? Temos ainda órgãos de fiscalização, a necessidade de um reforço dos órgãos de fiscalização. Mas onde estão esses trabalhadores escravizados atuais? Nós temos aqui um quadrinho que mostra, né, do Observatório de Erradicação do Trabalho Escravo, tá certo? No período de 2015 a 2020, o cultivo da cana, o cultivo do café, 15%, criação de gado, 13%, produção florestal nativa, 10%, plantada, 9%, e assim sucessivamente, tá certo? Então, os setores do agronegócio são fortes utilizadores de trabalho escravizado na atualidade. E aí que aparece um problema. Como fiscalizar? Como imputar uma penalização administrativa, uma multa? Como imputar uma penalização, né, de caráter propriamente penal, né, uma pena de reclusão, para setores tão potentes econômica e politicamente? Então, há necessidade de uma frente política que exerça a devida pressão ao poder público para que haja uma revisão legal, uma revisão institucional, um fortalecimento dos órgãos fiscalizadores para que eles possam fazer este contraponto a setores que são tão potentes política e economicamente e ainda hoje se aproveitam de trabalhadores escravizados. E, portanto, mudanças legislativas institucionais, onde também aparece um problema, porque as nossas instituições são extremamente racistas, como uma herança do nosso período de trabalho escravo pautado por cor de pele. Então, como essas instituições podem atuar eficientemente na coibição da escravização atual, se boa parte dessas pessoas escravizadas são pessoas pretas e pardas, e essas instituições são extremamente racistas?
Vamos ver isto? Estão lembrados que eu tinha feito uma crítica, uma ressalva naquela tabelinha, naquele quadrinho de trabalho escravizado antigo e contemporâneo, atual? Estava dizendo lá que antigamente, por exemplo, no Brasil até o século XIX, havia uma demanda de cor de pele. Havia negros livres, mas os escravos eram necessariamente negros. Então hoje nós não temos na escravização contemporânea a ideia de tipo étnico, cor de pele, definindo o escravo. Mas vejam, resgatados da escravização, tá certo? Nós temos 82% de negros. Então, na prática, né, não existe uma lei que permita escravização de pessoas negras, mas na prática são os pretos e pardos os que são mais sujeitos a esse trabalho escravo. Em uma sociedade que usou, né, pretos e pardos, que usou negros como trabalho escravo até o século XIX, por 3 séculos, né, e que ainda hoje mantém uma lógica racista na sociedade e nas instituições. Nas instituições. Como o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, se referiu elogiando seu colega negro Joaquim Barbosa. Ele o elogiou dizendo que Joaquim Barbosa era um negro de primeira linha. Quando essa expressão causou uma repercussão negativa na sociedade, Barroso veio a público se desculpar. Tá, eu não quero nem pensar nas desculpas dele, eu quero pensar na ideia original. Então, como você elogia o seu colega dizendo que ele é um negro de primeira linha, tá certo? E ele não se deu conta do racismo inerente a esta afirmação inicialmente. Não apenas Barroso. Vejam um outro exemplo da justiça, retirado da imprensa recentemente, e que eu trouxe para vocês desde o livro do Cavalcante. Juíza da 5ª Vara Criminal de Campinas, São Paulo, em sentença condenatória do crime de latrocínio, roubo seguido de morte, anotou que a pele clara do réu não lhe conferia feições típicas de um ladrão. Disse a juíza: vale notar que o réu não possui estereótipo padrão de bandido, possui pele, olhos, cabelos claros, não estando sujeito a ser facilmente confundido. Havia uma hipótese. Quem sabe a acusação confundiu aquele que é acusado de latrocínio, tá? Então está achando que é essa pessoa, mas seria outra. Disse a juíza. A acusação não pode estar se confundindo, tá certo? Porque essa pessoa que está sendo acusada é branca. E praticamente a gente não tem branco, né, fazendo latrocínio. Quem faz latrocínio é preto, disse a juíza. Então a pessoa não pode estar se confundindo, porque essa pessoa não tem o estereótipo, palavras da juíza, de bandido. Então o preto tem um estereótipo de bandido, tá certo? Para a justiça brasileira, na prática, através de uma declaração como essa dessa juíza de Campinas. Então, é fácil fazer uma revisão institucional legal? Não, porque a sociedade é racista e esse racismo se manifesta também nas instituições, inclusive na justiça. Finalmente, então, para nós acabarmos com o trabalho escravizado e semilivre, um recurso seria a renda universal garantida de âmbito global. O que é esta renda universal? É uma transferência de renda que se faz periodicamente, anualmente, mensalmente para as pessoas. Mas vejam o que está marcado aqui, olha só, renda universal garantida de âmbito global. Vamos decompor? Quem acessa a renda é universal, todas as pessoas. E, portanto, vejam, eu sou branco e ali há o preto. Eu recebo ele também. Existe a pessoa mais rica e a pessoa mais pobre. E a pessoa miserável. Um recebe, outro e outro também. É uma renda universal. Todos recebem. Todos recebem em qual lugar? Global. Então seria um projeto de alcance mundial. E esta renda é garantida, porque ela é um direito. Agora vejam, eu tenho direito a votar, tá certo? Mas quando eu chego para votar agora no dia 30 de outubro, o mesário vai cobrar a minha vacinação. Vai cobrar a minha declaração de imposto de renda. Não há condicionante para esse direito do voto, tá certo? É um direito meu, tá certo? Que não está condicionado por outras relações sociais. E a mesma ideia para esta renda.
Renda sem condicionante, diferentemente, por exemplo, do Bolsa Família. Por favor, eu não estou criticando o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que tem determinados objetivos. E para se atingir esses objetivos, para eles serem atingidos, são necessários alguns condicionantes. Então, quem é o público-alvo? E esse público-alvo, para receber esse benefício do Bolsa Família, precisa ter, entre outros, por exemplo, a vacinação dos filhos em dia. Precisa manter os filhos nas escolas, com vistas a que essas crianças estejam em condições de saúde mais adequadas. Com vistas a que essas crianças tenham uma qualificação profissional que os pais não tiveram e eventualmente não precisem receber Bolsa Família. Então tá certinho para o Bolsa Família. Mas nós não estamos tratando aqui de Bolsa Família, nós estamos tratando de renda universal garantida de âmbito global. E nesta modalidade não há condicionantes para o recebimento desses valores. E quem se beneficiaria disto? A sociedade. A sociedade na sua totalidade. E, entre outros, especificamente, a ideia de cultura do trabalho. Eu tentei mostrar para vocês nos slides anteriores como uma ideia de coação ligada ao trabalho na atualidade. Tá? E através desta renda universal, nós temos, cada um de nós, cidadãos, acesso a uma renda periódica. E, portanto, a parte de tempo que nós precisamos comprometer em trabalho imposto, trabalho heterodeterminado, fica menor, abrindo mais margem para o ócio. E notem, na nossa sociedade, que mitifica, que deifica o trabalho, ócio é um xingamento, quando o ócio não é um xingamento. Essencialmente, o ócio é o tempo que eu dedico a mim, diferentemente do tempo que eu tenho que dedicar de forma determinada, determinística, via sociedade para a sociedade. É o tempo de trabalho que você vende. Se você tem uma renda que é garantida como renda universal, o tempo dedicado ao trabalho heterodeterminado, é menor. Então você pode dedicar um tempo maior ao trabalho a si mesmo. O trabalho que você dedica a si, aquilo que você busca, e voltando lá atrás, na ideia marxiana, filosófica, sociológica de trabalho, o tempo que você dedica ao trabalho, que atualiza a sua potência, é cada vez maior. A vovó do Uber, ela pode não dirigir Uber e fazer uma outra coisa que lhe garanta, aí sim, objetivamente, maior realização da sua potência, se ela tivesse acesso, por exemplo, a uma aposentadoria de qualidade e se ela tivesse acesso à renda universal garantida global. Mulheres são especificamente beneficiadas, porque qual é o tempo que a mulher trabalha e não é remunerada dentro do âmbito familiar doméstico? Então, numa sociedade patriarcal como a nossa, é imputado à mulher ainda a ideia de trabalhos domésticos. A mulher é remunerada para preparar o almoço e lavar os pratos? A mulher é remunerada para o cuidado dos filhos? Não é. Então, ela está trabalhando, ela está contribuindo dentro do ambiente familiar e ela não tem qualquer ganho material e, consequentemente, político em relação a isto. Então, a mulher é diretamente beneficiada, tendo em vista isso que eu coloquei como compensação do indefinível. Qual é o tempo de trabalho que essa mulher, em sociedade patriarcal, dedica a essas atividades familiares? Eu não consigo definir isto. Profissões perigosas ou menos desejáveis. Então, por que alguém vai recolher o lixo das ruas? Por que alguém vai a uma atividade que é claramente de disposição da saúde ou até com risco de morte da pessoa? Então, porque ela precisa. E ela é pessimamente remunerada nessas atividades que ninguém quer. Então nós passaríamos a dar um valor maior a essas atividades e, dado maior valor, as pessoas só vão fazer essas atividades se houver uma minimização do risco inerente, da insalubridade inerente e, portanto, valorização dessas atividades. Há, portanto, amplos benefícios para uma renda básica, uma renda universal garantida globalmente, tá certo? Vamos voltar à questão socioeconômica? Lembra da escravização sexual e do texto do Cavalcanti que eu li para vocês? Então, a partir desta renda, aquelas mulheres estariam sujeitas a esta lógica de escravização tão facilmente?
Claro que não. São os benefícios socioeconômicos que nós vimos anteriormente e que se manifestam aqui em renda universal garantida global. Há, entretanto, os críticos a esta renda, críticos à renda básica. Vamos apresentar algumas críticas e vamos tentar refutar essas críticas? Crítica. A renda básica desestimula o trabalho. Ah, tá certo. Então, se a pessoa for contemplada com valores periódicos, ela vai ser vagabunda, não vai trabalhar. Eu tentei mostrar ao longo de todos os slides anteriores como na sociedade do trabalho dito livre, esse trabalho não é livre porcaria nenhuma. Esse trabalho existe por coação. E aqui, na crítica à renda básica, nós encontramos mais uma evidência disto. Porque os críticos dizem, se a pessoa não for obrigada, se a pessoa não souber que ela vai morrer de fome sem esse trabalho, ela não vai trabalhar. Então é mais uma amostra da mitificação e deificação do trabalho. E sim, a pessoa vai trabalhar. E ela vai trabalhar naquilo que a realiza, naquilo que atualiza, como nós vimos, a sua potência constantemente. Então nós temos mais uma prova de mitificação do trabalho na nossa cultura, evidência da coação que se faz sobre o trabalho, que na prática é meramente semilivre. A outra crítica é a renda básica prejudica a economia. Então a sociedade teria que comprometer recursos muito grandes para fazer essa distribuição periódica de renda a todas as pessoas. E isso geraria consequentes problemas econômicos. Não, não geraria, ao contrário. Geraria benefícios econômicos. Acesso à renda, eu coloquei aqui para vocês, acesso à renda para pessoas excluídas, para ampliação do mercado, estimulando investimento, geração de emprego e mais renda. Então, o capitalista investidor, ele não vai investir, Brasil da atualidade, porque ele sabe que a economia tem baixíssimo crescimento, que a renda dos trabalhadores está reduzida, a gente tem um pequeno crescimento da empregabilidade nos últimos meses, mas a renda do trabalho está em queda ou estagnada, a renda do trabalho está reduzida. Então eu, investidor, sei que ninguém vai comprar o bem, o serviço que eu viria a produzir com o meu investimento. E se há renda básica? E se pessoas que não têm renda passassem a ter? As pessoas que têm pouca passassem a ter mais renda. Com renda se consome. Eu estou pensando estritamente no capitalismo nesse caso. E, consequentemente, se estimula o investimento e, por extensão, a geração de emprego, a geração de mais renda e o crescimento da atividade econômica. E, finalmente, uma última crítica. Não há recursos para implementar a renda básica. Então, de repente poderia haver um benefício econômico, mas os recursos seriam tão altos que não dá, não tem como. Tirei novamente do Cavalcante, gente. Então, o Cavalcante nos diria: relatório global da Oxfam, intitulado Bem Público ou Riqueza Privada, demonstra que uma taxa extra de apenas 0,5% sobre a riqueza dos bilionários que fazem parte do 1% mais rico do planeta arrecadaria mais do que o suficiente para educar 262 milhões de crianças que estão fora da escola hoje no mundo. Então, será que 0,5% de taxação sobre o 1% mais rico do planeta vai onerar tanto a economia mundial? Não. Na verdade, esse relatório do Oxfam entra em linha com os elogios que o Banco Mundial sempre fez ao programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família comprometia algo em torno de 0,5% do PIB brasileiro, tal qual aqui no relatório, 0,5% do PIB brasileiro, tá certo? Agora, esse programa gerava renda para aproximadamente 30 milhões de famílias até 2018. Então, uma quantidade muito pequena do PIB brasileiro que é acessado, uma quantidade pequena que é acessada por uma quantidade fantasticamente grande de famílias que passam a ter condições de vida mais dignas com acesso à renda e consumo de bens e serviços. Não é, portanto, caro corrigir o problema da desigualdade, da miséria, da pobreza. E ao corrigir esse problema, nós atuamos contra o trabalho escravizado. Corrigindo esse problema, nós atuamos contra a determinação, a imposição sobre trabalhadores que, na verdade, hoje se manifestam não como livres, mas apenas como semilivres. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. É um assunto bastante complexo e já sabem, se alguém tiver algum problema, alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo
e boa sorte.